aquela coisa de praxe, né? Então a gente pede para a galera, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado quando novos vídeos, novos materiais forem colocados aqui, postados no grupo, né? No canal. E basicamente, e curta, né? Curta, comente, se tiver alguma dúvida, comente aqui nos comentários. Canal. Exato, do canal. E compartilhe o vídeo, se for útil, né? Se você julgar realmente que foi uma informação interessante. Então, coloque em outros grupos de WhatsApp, né? Em outros grupos do Facebook e tal, de outras redes sociais, que venham, inclusive, até a surgir, né? Sabe-se lá quando que a pessoa vai estar assistindo isso, né? No futuro. Mas, enfim, essas são as intenções, então, do canal, do nosso canal aqui do Bolonhildo, tá? Agora, eu te pergunto assim, só por curiosidade, quanto que ganha? Quanto que ganha o técnico aí? Você sabe mais ou menos a faixa de salário, mais ou menos? Eu acho que ganha um salário mínimo. Eu acho que ganha um salário mínimo. Deve ganhar, acho que 1.200, um salário mínimo. Depende se ele faz 40 horas, se faz part-time. Depende. Eu falo a verdade, eu não sei quanto ganha, te falo a verdade. Exato, né? Mas é que assim, aqui na Itália o salário não é muito diferente, não tem um gap, não tem que nem no Brasil, entende? Não tem assim, não é muito gigantesco. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta, não é que ganho muito mais do que uma badante, entende? Sim, a gente estuda um pouquinho mais, mas a hora que você vai ver, tanto é que tem uma brasileira, que ela é fisioterapeuta, a gente fez toda a documentação dela, ela teve que fazer prova para o Ministério. Ela foi uma das únicas que passaram na prova, porque ela estudou bastante, essa menina, muito esforçada. E aí ela trabalha poucas horas como fisioterapeuta, mas ela trabalha mais como badante, que ela ganha mais como badante. Pois às vezes acontece, totalmente. Eu lembro Então, também assim, que tinha essa você tem que diferença. ver, é claro, que daí ela, por exemplo, porque ela ainda falta isso, eu ainda não estou muito firme na língua, então eu tenho medo de trabalhar como fisioterapeuta por conta da língua. Eu falei, então você vai fazendo cursos, se inscreve num curso, numa coisa, a hora que você vê que você tá bom, você tem que ir começando devagar, né? Essa é a questão, porque o problema não é só ter o documento, é muita língua, né? Essa que é a verdade. Então, assim, a gente vê que a grande Oi, dificuldade dos gente. psicólogos é a língua, exato. Ó, um exemplo, eu vim para cá, já falava italiano, tudo bem e tal. Eu consegui validar meu diploma de fisioterapeuta, eu lembro também. Era a quarta-feira, chegou a resposta do Ministério. No domingo, eu já comecei a entregar currículo. No domingo, me ligaram. E eu comecei a trabalhar na segunda-feira. Então, eu fiquei assim, sabe? Súbito. Eu lembro que, gente, olha que eu falo italiano, sabe? Eu ficava escutando meu colega trabalhar no box do lado, como que ele falava com o paciente. Para ver os termos, entende? Os termos específicos, o glossário. Específicos, entende? O glossário. Então, assim, isso que é importante. Então, assim, se você falar assim, Thaís, eu quero fazer faculdade de novo aqui na Itália, como que eu faço? Eu só tenho terceiro colegial lá. Tudo bem, você consegue, você pode fazer, mas você tem que fazer a documentação para você poder vir para cá, entende? Não é você traduzir o terceiro colegial e vir. Você tem que fazer um documento que é o documento-chave, que eu sempre falo, pessoal. Documento-chave é você traduzir documentos básicos, né? Tipo, todo o seu terceiro colegial, tal. Quem fez faculdade é o diploma, o histórico escolar, né? E aí tem que levar essas documentações para o consulado e fazer um negócio que chama declaração de valor. Então, essa que é o difícil entender esse tramo. Qual é o documento que leva, qual que eu não levo, entende? Então, assim, o passo a passo, quando a pessoa me contrata, eu explico, falo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Não é difícil. É assim, não é possível. Trabalhoso, Eu sempre falo. É trabalhoso. Não é possível fazer sozinho, tá, gente? Não é possível. Só que você tem que ter muita paciência. Porque mesmo com... Fala aí, mesmo, Flávio, toda essa experiência, mesmo Sim. com eu falando, vai fazer isso, faz aquilo, quantas vezes você me ligou? Tá isso? Como que eu tenho que fazer esse negócio? O formulário, como preenche, né? Então, tipo, tem detalhes que não adianta, a gente ia ficar, né, horas e horas. Mas assim, ó, o que que eu te pergunto? Eu lembro, por exemplo, você falou assim, o sistema escolar é diferente, né? Sim. Quais são as principais diferenças, assim, que tu lembra? E o que que a gente tem que ficar de olho, por exemplo, assim, que tu diga?
o que a gente, no Brasil, na época que eu me formei, eu tenho 36 anos, tá, gente? 35. Eu sou millennial. Eu aprendi essa semana, eu sou millennial, não sou mais Eu também. jovem. Eu aprendi com cringe também, porque agora que nós somos cringe, né? Todo É mundo. cringe, tá Eu falei, bom. gente, o que é cringe? Fui golada. Ai, se você não sabe, você pesquisou que você não é jovem. Eu falei, ai, bom. Então, assim, eu me formei na época em que tinha até o terceiro, oitava série, e daí tinha o terceiro colegial. Então, eram 8 anos antes do colegial, e 3 anos de colegial, certo? Que agora se chama ensino médio. Então, tinha 8 anos de ensino fundamental, e daí mais 3 de ensino médio. Que no total são 11 anos escolares. Na Itália, tem 12 anos escolares. Então, quando tem essa diferença, quando chega aqui, o que acontece? Se você terminou aqui na Itália, tem 12 anos. Então, o pessoal aqui sai daqui com 18, 19 anos. No Brasil, o pessoal sai do colegial com 17, né? Então, sai mais jovem no Brasil. Então, assim, isso dá uma diferença. Por quê? Aí a faculdade, ok, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. A faculdade no Brasil são sempre 4, 5 ou 6 anos. Aqui é um sistema que mudou há poucos anos atrás, não é há muitos anos. Chama 3 più 2, 3 mais 2. Então, tem faculdades com 3 anos você se forma, e aí o 2 seria o mestrado deles, né? Ou, por exemplo, fisioterapia. No Brasil são 4 anos, certo? Fisioterapia, enfermagem, a maioria são 4 anos. Aqui, o que a gente faz em 4 anos, eles fazem em 3 anos, entende? Engenharia, no Brasil, você quer ser engenheiro civil, você vai fazer 5 anos, tá? Aqui, você vai fazer 3 anos de engenharia e mais 2 anos de especialística numa coisa. São sempre 5 anos. Mas, com 3 anos, você é um engenheiro. Você não é um engenheiro específico, mecânico, tal. Você é um engenheiro general. Então, tem muita gente que faz só 3 anos e para de estudar aqui na Itália, entende? Não vai fazer os outros 2 anos, mas chama especialista, né? Então, assim, Deixa eu o pegar assim, ó, master... só pegar um gancho ali contigo também. Então, tipo assim, às vezes não é... Porque eu lembro que eu tive essa dificuldade quando eu fui fazer a matrícula no doutorado. Não tive a dificuldade, na verdade. Eles só me relataram que o pessoal geralmente tem a dificuldade seguinte. Por exemplo, o meu ensino médio também foi que nem o teu, né? Então, também foi de 3 anos, né? E aí, eu lembro assim, ó, que eles... Teve colegas meus que eles queriam fazer o doutorado, diretamente o doutorado, né, na Universidade Sim, de Bolonha, sem eles terem ainda o título de mestrado aqui no Brasil. E o pessoal dizia que não dava, porque faltavam então esses dois anos de ensino médio que eles têm a mais, assim, ou esse outro grau, exato. né? Então eles não eram até uma questão, não era nenhuma questão de título, mas era de anos de estudo. Não é o título, é Porque os eles podiam, anos. ó, podia ser mestrado, podia ser especialização, podia ser alguma outra coisa para compensar esse período que faltou Exato, nessa formação básica. Então, tipo, é isso que às vezes a galera também não se flagra na hora de fazer essas questões, né? E uma outra exato. coisa, isso que você falou, né, que teve essa mudança, aí passando uma retrospectiva histórica para ti, né? Teve um processo famoso, né, o chamado processo de Bolonha, tá? Que foi uma reforma em toda praticamente as universidades europeias, né, a partir de Bolonha, que teve essa mudança mesmo, de fazer 3 anos de um determinado curso, né, e depois uns 2 anos de tipo, o que eles chamam de laurea magistrale, né, que seria, de Uhum. fato, parecido com o nosso mestrado, como tu falou. Mas ainda tem cursos tradicionais. O próprio curso de veterinária, ele é um curso tradicional de 5 anos, tem que ser feito em 5 anos, e aí depois tu faz ou a especialização, ou a laurea magistrale, e aí serve então para o doutorato de ricerca, que eu achava até uma coisa bem interessante. Quando eu mandei, né, o primeiro e-mail lá para a secretaria, né, de pós-graduação, né, da Universidade de Bolonha, eu mandei perguntando informações sobre o doutorado, né, falei assim, olha, eu sou Flávio Silveira e tal, sou veterinário aqui, mestre e tal, e estou buscando realizar o meu doutorado aí na Universidade de Bolonha. E aí eles me responderam, né? Dottore Silveira. Aí eu achava engraçado eles me chamarem de dottore, né? Achava Sim, estranho.
Aí porque eu, né, tô indo fazer o doutorado. A gente tem aquela mania da Exato. gente aqui no Brasil de achar, tipo, não, doutor é só quem tem doutorado, ou então algumas profissões específicas, tipo o caso do direito e tudo mais, que às vezes só com a graduação tu já pode ser chamado de doutor, né? Aí eu fui indo. Em um determinado momento, né, eu perguntei, ele sempre me respondendo, né, tipo, doutora Silveira, doutora Silveira. Aí uma hora eu perguntei, falei assim, olha, mas eu tô indo aí, né, fazer o doutorado, por que que vocês já estão me chamando de doutor? E aí eles me responderam, assim, não, é porque aqui todo mundo, independente da Que sua tem Laura. graduação, tendo uma láurea, se você tem uma láurea, você vai ser chamado de doutor. O que você está Exato. vindo aqui é fazer tirar, vamos dizer assim, a sua láurea em ricerca, né, em pesquisa. Então, tipo assim, você agora vai ser porque vem do latim, é um termo do latim, né, de doutus, né, de dotado, tá? Dotado de um determinado conhecimento, um conhecimento específico, né? Então, eu primeiro me dotei do conhecimento da veterinária, por isso eu sou chamado de doutora, e agora eu estaria indo fazer ser dotado dos conhecimentos de metodologia da pesquisa, de como lidar com um projeto de pesquisa e tudo mais. Então, isso me daria digamos assim, um segundo doutorado para eles. É como eles veem, que daí eles chamam de É. dottore di ricerca, no final das contas, né? Que é o Isso é nome legal, completo. né? Eu sempre brinco com os brasileiros, eu falo assim, quando eles vão, eu falo assim, você tem faculdade para quem tem? Você tem que falar com alguém em algum local administrativo? Escreve doutoressa, doutor, porque dá um peso. Então, às vezes, É, quando, tipo assim, taca na cara para pessoa para me pôr um pouco é, de respeito, eu falo, é, doutoressa. Doutoressa, daí você usa o seu sobrenome, não usa o primeiro nome. o Doutoressa sobrenome, exato. Salati. Doutoressa Salati, sim. Sim, prego a doutoressa Salati. Para dar um pouco de respeito, E sabe? é normal, né? Exato. E é normal, porque eles usam isso, né? Eles utilizam doutora, é isso mesmo. Porque E todo tem mundo, essas. você tem uma Laura, você tem uma coisa, você é doutora. Tanto que a música, quando se forma, É. não sei se alguém já teve a oportunidade de ver essa linda música que cantam para as pessoas. Eles colocam, gente, a formatura aqui não tem nada a ver com a formatura no Brasil. No Brasil você faz Não, festa, né? Você põe bonito. Aqui eles põem essa tipo, a coroa de uma louro. coroa de louro, tá? É bonita, muito bonita, dá flor para a pessoa. E eles andam na rua fazendo o que a gente faz quando a gente entra na faculdade, fazendo o tal do É o trote. contrário. É. É o contrário. E aí eles cantam, doutore, de buco de cuva, pancuva, pancuva. E eles cantam assim, muito Muito calorosamente. calorosamente. Exato. Gente, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, que coisa horrível. E assim, todo mundo. Aí eu vi uma vez, eu fui eu acompanhei, era a festa de Laura do primo, né? Gente do céu. O restaurante inteiro cantando a música pro menino. Eu falei, gente, que coisa cheia, que coisa absurda, sabe? Mas É. é o modo deles, então eles cantam essa musiquinha muito bonita. E aí, mas assim, eu te E dou uma outra curiosidade, né? Na Argentina também é assim. Eu fiz um período de intercâmbio uma vez, né? Daí eu conseguia hum, acompanhar essa questão, né? Assim, eu vi, tipo, eles realmente tratam diferente. Porque a gente, na verdade, o processo para entrar na universidade no Brasil é mais dificultoso. E assim, para é, sair nem tanto. Vamos dizer, claro, tem as provas e tal, mas assim, se a pessoa fizer todas aqui as provas, eu acho a saída mais difícil. aqui, exato, na Itália é muito mais Entra difícil, mais assim como na fácil, mas Argentina é mais também. difícil sair. Né? Na Argentina não tinha também, nem vestibular não tinha, já há muitos anos, por conta também de um processo do movimento estudantil lá em Córdoba, que eles fizeram na Argentina. Então, eles extinguiram o vestibular. Só tem vestibular, se eu não me engano, tipo, para cursos realmente muito concorridos, tipo medicina, a questão do direito, outros assim. Aí tá, é difícil tanto para entrar quanto para sair. Mas, em geral, os outros cursos não. Então, quando você se forma, né, e geralmente as pessoas, tanto na Argentina quanto na Itália, não se formam no período, tipo, digamos assim, o curso é de 4 anos, os caras não se formam em 3, 4 anos, às vezes ele demora um pouquinho mais de tempo, né? Então é mais difícil, querendo ou não. E a própria dinâmica da universidade também, não é É uma universidade diferente tão aqui, não. paternalista, exato, é diferente. Paternalista que eu digo assim, por exemplo, lá na Itália não se exige frequência na aula, que nem a Não. gente exige no Brasil, 75% de frequência, nada. Tem casos até, inclusive, que a pessoa pode até autocertificar a participação e o conhecimento que ele tem daquele determinado tema,
né? Então, tipo Você assim, pode se inscrever à distância também, né? É que tem curso, né? Tem um curso prático, você tem que ter toque de frequência. Mas, por exemplo, eu faço faculdade aqui de osteopatia. Claro, as matérias práticas eu tenho que estar lá. Claro. Mas matérias básicas médicas, tipo neurologia, endocrinologia, se eu quiser só pegar o livro, estudar e fazer a prova, posso, entende? Eu me inscrevo como distância. Então, eu vou, faço. Então, tem muita gente quem trabalha e está estudando faz isso. Então, se inscreve, porque você tem que se inscrever É isso. Então, essa aqui é diferente. A faculdade também aqui é diferente. O modo da faculdade, né? Então, assim, muda os anos, muda a coisa. Você tem que se inscrever na matéria. No Brasil, você automaticamente passou para o segundo ano, você já sabe que você vai fazer aquelas matérias. Aqui não, você tem as matérias, mas você tem que se inscrever para fazer essa matéria. E a mesma coisa na prova. No Brasil, você sabe que no dia 10 de outubro você vai fazer a prova e todos os amiguinhos vão fazer a prova juntos. Aqui, gente, eu já perdi provas porque eu não sabia que eu tinha que me inscrever. Aí eu cheguei lá e falei, vou fazer prova. Mas você não se inscreveu? Aí, às vezes, perde aquele conceito de turma, né? Porque a gente vem no Brasil ainda acostumado com o conceito de turma. Na verdade, tipo, a nossa graduação, o nosso estilo de graduação, lembra mais o ensino superior deles, que é o ensino médio deles. Exatamente. Na verdade, é isso. Então, a gente fica perdido, tanto quando vai para intercâmbio, né? E quando também muda de fase. Então, uma coisa já fica mais individualizada, fica um estudo mais individualizado. E é uma relação diferente até com o professor, né? Também tem um pouco contato mesmo, assim, próximo, como a gente tem aqui no Brasil, é diferente. Agora, eu te faço uma pergunta, daí pegando até do meu próprio exemplo, né? Porque eu fiz todo o processo com a Thaís, a gente chegou até o final, agora a gente está na fase lá de que os documentos estão lá no Ministério e estão resolvendo, então vão para devolver para a gente, né? Aí a gente tá vendo agora, e a gente tá vendo essa questão. Mas assim, ó, por exemplo, né? E no final, o que eles responderam para mim, né? Eles falaram assim, olha, você teria que vir para cá, né? No meu caso de veterinário, você teria que vir para cá, teria que ir a Nápoles, numa universidade tal, lá, e fazer as provas em umas 5 disciplinas que eles pediram para mim. Que é uma faculdade inteira. Não tanto, sim, mas, tipo, são matérias que, querendo ou não, tipo, eu já não atuo mais, né? Não tenho mais essa vivência. E, assim, por decisão minha particular, eu acabei falando assim, deixa para lá, porque para mim seria muito estressante na altura que eu tô, por conta do... Agora já tô até no pós-doutorado, na verdade, né? Então, tipo assim, hoje eu penso que se eu fosse voltar para a Itália, eu voltaria como acadêmico, como pesquisador, exato. E aí isso não teria necessidade de eu ter o diploma revalidado especificamente, principalmente da área que eu atuo. Agora, na própria veterinária, se eu fosse um pesquisador da área cirúrgica, aí sim, aí eu precisaria ter. Como eu não sou dessa área, não preciso ter. Então eu falei assim, olha, Thaís, vamos deixar, né, em pausa ali, vamos deixar parado mesmo, que tanto eu já sei qual que vai ser a resposta deles, caso um dia eu precise, né? Então, digamos assim, ó, pegando esse exemplo meu, então, quem já tem, de repente, mestrado ou doutorado, ou que tem um viés mais acadêmico, tu acha que compensa ou não compensa? O que tu acha? Quem tem viés acadêmico não compensa. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é biomédica, ela fez doutorado nos Estados Unidos, mestrado, ela foi aceita, ela trabalha hoje em dia na Itália, ela não teve que validar, porque ela já foi contratada já como high skills professional, né? Então, que é profissional que tem o doutorado. Então, ela não vai trabalhar como biomédica dentro do laboratório, ela trabalha no laboratório, ela trabalha com vacina e tal, mas como ela já é doutorada, ela já foi contratada com nível maior, então ela não teve que fazer. Mas, assim, o pessoal que não tem doutorado e quer começar a procurar emprego, por exemplo, no caso da biomedicina, tem que fazer a validação. Só que, por exemplo, não tem na lista do Ministério da Saúde biomedicina. E aí, como que faz? Tem que ir para a faculdade. Então, tem que achar uma faculdade em que tem o curso de biomedicina, preparar a documentação, que é bem parecida àquela do Ministério, pedir avaliação para a faculdade. Só que o que acontece? A faculdade, praticamente, ela nunca vai reconhecer 100% suas matérias. Então, você tem que se inscrever, tem que cursar aquela matéria. Então, a chance de que você vai ter que estudar de novo é grande, entende? Eles vão pedir para você fazer uma... Mas a verdade é essa, tipo... Tem gente, ó, hoje eu contato uma menina que faz 2 anos que ela fez a coisa de fisioterapia dela,
por pandemia, tudo quanto, eles pediram prova. Até hoje ela não passou na prova. Ela tentou uma vez, não passou. A outra foi chamada, eu não entendi se ela fez ou não. Acho que fez a segunda vez, também não passou. E tá esperando ser chamada de novo a terceira vez, certo? Nesse inteirinho, acho que eu tinha compensado já fazer tudo o processo pela faculdade, entende? Teria terminando praticamente, porque daí fazer 2, 3 matérias. E a mesma coisa quando, por exemplo, o Ministério da Saúde ou o Ministério, ele nega o seu pedido. O que acontece, gente? Eu choro junto com o cliente. De o Ministério negar. Enfermagem é uma coisa. Porque a enfermagem, parece que eles não olham, eles olham só o número de horas. Porque, assim, volta um pouquinho inteiro. Lembra que a gente falou que tinha uma diferença de anos na escola superior do Brasil e aqui? Então, mesmo que você fez uma faculdade de 4 anos no Brasil, eles vão considerar 3 anos seu. Porque eles vão pegar aquele ano que você não fez no Brasil e vão considerar o primeiro ano. Então, o primeiro ano da faculdade do Brasil, o que eles falam? Ótimo! O seu primeiro ano de faculdade é o ano que faltava. Então, eles tiram, entende? Eles praticamente consideram, porque eles estão olhando, nessa questão, eles estão olhando quesitos. Então, por exemplo, enfermagens fazem isso. E aí, o que acontece, gente? Aí, o número de horas não dá certo, eles negam. Enfermagem dá uma dor no coração. Eu só vi 2 casos que foi aceito 100%. Vou te comentar uma coisa, agora pensando no meu processo também, eu estava refletindo aqui, já tinha pensado sobre isso, mas, porque assim, o meu doutorado, eu pensava às vezes assim, será que eles vão negar porque de repente não foi instituição italiana, alguma coisa assim, mas enfim, meu doutorado... Não, o seu caso a gente não entende. Não, eu acho que eu flagrei o pulo do gato num determinado momento, sabe? Porque é o seguinte, o meu doutorado é numa universidade italiana, né? É na Universidade de Bolonha e tal, é a mais antiga do mundo ocidental, que eu adoro falar isso, tá? Mais antiga em funcionamento ainda do mundo ocidental, né? Mas, enfim, só que eu lembro que em um determinado momento eles haviam mandado um e-mail, né, para mim perguntando se eu tinha passado por provas, entendeu? Se houve provas durante meu doutorado, como se davam as avaliações, entendeu? E aí eu comentei que, olha, não tinham provas, não tinham avaliações, eram seminários, mas os seminários, eu não falei, né, mas os seminários, e de fato é assim o doutorado na Itália, é muito mais livre, pelo menos no programa ao qual eu participei, você tinha cursos, tinha mini cursos e seminários, mas não era nem tu que davam esses seminários, eram professores de lá, ou pesquisadores de lá, que davam esses seminários, você só ia para assistir, basicamente. Agora, o resto, como que você era avaliado? Você tinha que publicar. Eu tinha que ter 2 artigos, no mínimo 2 artigos publicados dentro daqueles 3 anos, que também o doutorado lá também, em geral, dura 3 anos, né? Também não são de 4 anos como aqui no Brasil, né? E tal. Então, é isso. E, claro, a dissertação, né? No caso, a tese, né? No meu caso, né? Então, a tese feita e tal, e todo um processo que a gente até poderia comentar uma outra vez, um outro vídeo com matemática só sobre a Universidade Italiana, né? Mas, enfim. Aí eu flagrei isso, eu pensei assim, olha, talvez por isso que eles pediram para eu fazer provas, entendeu? Porque eu subentendi, tá? Não digo que é assim, mas no meu caso eu acho que foi isso, eu subentendi que eles viram a necessidade de, tipo assim, olha, de ser avaliado de alguma forma, sabe, por uma escola, né, de veterinários e assim por diante, tá? Eu senti isso. Mas isso foi uma coisa, assim, realmente mais particular, porque até então, né, digamos, tá lá no mestrado, no doutorado, a pessoa tem que voltar coisas assim, sabe, sobre código de ética. Tudo bem que o código de ética tem algumas, de fato, diferenças entre o código de ética brasileiro para o italiano. Mas não é que sejam coisas assim. E outra, eu deixei claro que a minha área de atuação era na parte de avicultura, né, e de sanidade animal. E eles pediram para fazer testes em relação à técnica cirúrgica, que daí eu entendo também até de certa forma, porque se eu vou ser habilitado a atuar como veterinário na Itália, significa que eu poderia também fazer uma cirurgia e assim por diante. Então, eu precisaria ter, de fato, esses conhecimentos solidificados. Por isso que eu cheguei e falei, Thaís, eu acho que, de fato, porque isso eu não vou atuar. Eu não é mais, não vai fazer parte mais do meu perfil profissional. Se eu for atuar, vai ser como pesquisador dentro de uma universidade, né? Então, assim, eu vejo assim...